Você sabia que, ao longo da história, territórios inteiros foram comprados como se fossem propriedades à venda? Essa prática moldou nações e redesenhou fronteiras, deixando um impacto geopolítico duradouro. Em 2019, Donald Trump chocou o mundo ao sugerir comprar a Groenlândia, um território autônomo sob administração da Dinamarca. A proposta gerou controvérsia imediata, com muitos questionando: por que alguém pensaria em comprar um território hoje em dia? O que parecia absurdo para alguns, no entanto, tem raízes profundas na história. De transações famosas, como a compra da Louisiana, até territórios menos conhecidos, como as Ilhas Virgens Americanas, a compra de terra sempre esteve ligada a interesses estratégicos, econômicos e políticos. Mas será que essa ideia ainda faz sentido no mundo atual? Hoje, vamos explorar os casos históricos mais marcantes de compra de territórios e entender o que motivou Trump a propor a aquisição da Groenlândia. Vamos mergulhar na importância desse território no contexto global e descobrir como a história continua a moldar as decisões geopolíticas de hoje. Fique até o final, porque essa jornada vai mudar a forma como você vê a política internacional e a relação entre países. A compra de territórios, por mais incomum que pareça hoje, foi uma estratégia essencial para a expansão de várias nações ao longo da história. Um dos exemplos mais icônicos é a compra da Louisiana, realizada em 1803. Na época, os Estados Unidos negociaram com a França para adquirir uma vasta extensão de terra por 15 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 300 milhões nos dias atuais. Esse acordo praticamente dobrou o tamanho do EUA, garantindo acesso estratégico ao rio Mississippi e abrindo caminho para o crescimento econômico e territorial. Outro caso marcante foi a compra do Alasca, em 1867. Por apenas 7,2 milhões de dólares, os Estados Unidos adquiriram o território da Rússia, uma área rica em recursos naturais como petróleo e ouro. Curiosamente, muitos americanos, na época, criticaram o acordo, chamando-o de "a loucura de Seward", em referência ao então secretário de Estado William Seward. Décadas depois, a riqueza mineral e a posição estratégica do Alasca provaram o valor desse investimento. Já em 1917, as Ilhas Virgens Americanas foram compradas da Dinamarca por 25 milhões de dólares em ouro. Localizadas no Caribe, essas ilhas tinham grande importância militar, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, garantindo aos EUA maior controle naval na região. Esses exemplos demonstram que as compras de territórios nunca foram simples transações financeiras, elas atendiam a objetivos geopolíticos, econômicos e militares. Cada negociação era cuidadosamente planejada, considerando o impacto estratégico e as vantagens futuras. Agora, compare essas histórias ao cenário atual. Quando Donald Trump propôs a compra da Groenlândia, ele não estava simplesmente lançando uma ideia aleatória. Assim como na Louisiana, no Alasca e nas Ilhas Virgens, o objetivo era claro: garantir acesso a recursos naturais valiosos e fortalecer a posição do EUA no cenário global. Com essas transações históricas em mente, podemos começar a entender o raciocínio por trás da proposta de Trump. Mas o que torna a Groenlândia tão especial no mundo contemporâneo? A resposta está nos seus recursos e na sua localização estratégica. A Groenlândia é muito mais do que uma ilha coberta de gelo. Com cerca de 2,1 milhões de quilômetros quadrados, ela é o maior território autônomo do mundo, mas permanece sob a administração da Dinamarca. O interesse de Donald Trump em adquirir a Groenlândia em 2019 não surgiu do nada. A proposta levantou muitas sobrancelhas, mas se analisarmos os fatores estratégicos, fica claro por que essa ideia pode ter passado pela mente de um líder focado em consolidar o poder global dos Estados Unidos. Primeiro, há a questão dos recursos naturais. Sob a camada de gelo da Groenlândia, existem reservas consideráveis de minerais raros, petróleo e gás natural. Esses recursos são vitais para diversas indústrias, especialmente tecnologia e energia. Em um mundo cada vez mais dependente de tecnologia avançada, o acesso a minerais raros é um trunfo estratégico de enorme valor. Além disso, a posição geográfica da Groenlândia a torna um ativo militar estratégico.
Localizada no Ártico, a ilha oferece um ponto de acesso privilegiado para rotas marítimas que estão se abrindo com o derretimento das calotas polares. Essas novas rotas encurtam a distância entre continentes e representam uma vantagem econômica e militar significativa. Não por acaso, a base militar de Thule, mantida pelos Estados Unidos na Groenlândia desde a Segunda Guerra Mundial, já desempenha um papel importante na vigilância do espaço aéreo ártico. Quando Trump apresentou a ideia de comprar a Groenlândia, ele argumentou que seria um grande negócio imobiliário. No entanto, a reação da Dinamarca foi imediata e categórica. Mette Frederiksen, a primeira-ministra dinamarquesa, classificou a proposta como absurda e destacou que a Groenlândia não está à venda. O governo local da Groenlândia também rejeitou a ideia, reforçando sua autonomia e o desejo de manter o controle sobre seus recursos. Essa proposta, ainda que não concretizada, trouxe a Groenlândia para o centro das discussões internacionais. Ela expôs a importância crescente do Ártico no cenário global e levantou questões sobre soberania e interesses estrangeiros em territórios estratégicos. Se observarmos as motivações históricas por trás de compras territoriais, como visto na Louisiana e no Alasca, a lógica de Trump faz mais sentido. No entanto, o mundo moderno apresenta desafios diferentes, incluindo o respeito à autonomia dos povos e a complexidade das relações diplomáticas. Com isso, surge a pergunta: como o derretimento do gelo e a crescente corrida pelo Ártico influenciam o interesse de potências globais na Groenlândia? É exatamente isso que iremos aprofundar no próximo capítulo. A Groenlândia é muito mais do que um pedaço remoto de terra coberto de gelo. Ela é um território estratégico no coração de uma disputa global crescente pelo controle do Ártico. À medida que o gelo polar recua devido às mudanças climáticas, novas rotas marítimas estão se abrindo, encurtando as distâncias entre continentes e tornando a região um campo de competição para grandes potências como Estados Unidos, Rússia e China. Esse derretimento não apenas expõe novas possibilidades de transporte, mas também revela vastas reservas de recursos naturais que antes estavam inacessíveis. Minérios raros, petróleo e gás natural são apenas alguns dos tesouros escondidos sob as camadas de gelo da Groenlândia. Para economias dependentes de tecnologia e energia, o controle desses recursos representa uma vantagem competitiva crucial. Além disso, o Ártico é visto como um ponto estratégico para a segurança militar. A base militar de Thule, situada na Groenlândia, é uma das instalações mais importantes para os Estados Unidos na região. Ela desempenha um papel essencial no sistema de defesa antimísseis e no monitoramento de atividades no Ártico, um território que vem se tornando cada vez mais militarizado. A Rússia, por exemplo, está expandindo sua presença militar na região, reconstruindo bases e fortalecendo sua frota de quebra-gelos. Já a China, embora não tenha fronteiras com o Ártico, se declara uma nação próxima ao Ártico e tem investido pesado em infraestrutura e parcerias econômicas na área. O interesse global pela Groenlândia reflete essa nova corrida pelo Ártico. A proposta de Trump, apesar de rejeitada, trouxe à tona questões importantes sobre soberania e a pressão internacional sobre territórios estratégicos. A Groenlândia, embora autônoma, ainda depende economicamente da Dinamarca e enfrenta desafios significativos, como altas taxas de desemprego e uma economia frágil baseada principalmente na pesca. Por outro lado, a população inuit, que forma a maioria dos habitantes da Groenlândia, está no centro dessas disputas. Para eles, a Groenlândia não é apenas uma peça no tabuleiro geopolítico, é a sua casa, seu sustento e o coração de sua identidade cultural. O aumento do interesse estrangeiro na região levanta preocupações sobre o impacto nas tradições e no meio ambiente local. Essas questões complexas tornam a Groenlândia um exemplo perfeito de como interesses econômicos, militares e ambientais podem colidir. Enquanto as grandes potências enxergam oportunidades, os habitantes locais enfrentam dilemas sobre como equilibrar o desenvolvimento com a preservação de sua cultura e meio ambiente. Ao longo desta jornada, exploramos como a compra de territórios desempenhou um papel fundamental na história das nações, moldando fronteiras e redefinindo o poder global.
Casos como a compra da Louisiana e do Alasca mostraram que essas transações eram muito mais do que simples negociações financeiras, eram investimentos estratégicos com um impacto duradouro. Nesse contexto, a proposta de Donald Trump para adquirir a Groenlândia pode parecer ousada, mas segue a mesma lógica histórica: expansão territorial em busca de vantagens econômicas e geopolíticas. Porém, a Groenlândia não é apenas um recurso estratégico ou uma peça no tabuleiro das potências globais. É a casa de milhares de pessoas, cuja cultura e identidade estão profundamente ligadas à terra. A ideia de comprar um território hoje carrega implicações muito mais complexas, envolvendo soberania, direitos dos povos locais e desafios diplomáticos. Esse caso nos ensina que, embora o passado seja um excelente guia para entender decisões geopolíticas, o mundo atual exige abordagens mais cuidadosas e inclusivas. E agora, a pergunta fica para você: será que a compra de territórios ainda faz sentido no século XXI? Compartilhe sua opinião nos comentários e contribua para essa discussão tão fascinante. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Hoje, exploramos histórias fascinantes de compras territoriais e mergulhamos no caso da Groenlândia, uma proposta que trouxe à tona questões históricas, estratégicas e culturais. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com quem também adora aprender sobre história e geopolítica. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos trazendo temas intrigantes e reflexões importantes sobre o mundo em que vivemos. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo.